amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato e já agradeço a você pela presença, pela paciência, pela sua audiência. Iniciamos hoje com Gal Costa, Divino Maravilhoso. Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem? Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar... É isso aí, meu povo. Hoje, nossa reflexão, não vou falar de política hoje. Não tem como não falar, né? Flávio Bolsonaro falando que ele é candidato a presidente, possivelmente, no lugar de Bolsonaro. Na verdade, já anunciou que se ele for eleito, ele vai conceder perdão, né, a graça aos envolvidos no golpismo do 8 de janeiro, exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, em que o Trump deu perdão a alguns casos lá na tentativa do golpismo norte-americano. E já anunciou também que vai dar a graça e o perdão também ao embusteiro mor, né, Jair Mentira Bolsonaro. Bem, senhores, hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. E a gente, ouvindo aí, né, Gal Costa, Divino Maravilhoso, uma canção que representa resistência na época da ditadura militar. Então, esse evangelho de hoje, Mateus capítulo 5, 43 a 48, então a gente sempre vai olhar esse texto aí com essa leitura bem aprofundada. O evangelho, ele é tirado do Sermão da Montanha e é um terremoto espiritual. Jesus diz: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Novamente, Jesus rompendo a lógica. E com isso, ele não apenas propõe uma ética nova, ele derruba a lógica da vingança. Novamente, igual ontem nós lemos, né? Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, Jesus veio falando com a ideia de não retribuir o mal com o mal. E hoje, Jesus volta de novo, ele derrubando essa lógica da vingança e da violência que marcava e ainda marca a nossa sociedade. E até mesmo algumas expressões religiosas adoecidas. Amar o inimigo, isso ainda é um escândalo para o mundo e até para muitos que se dizem cristãos. Mas aí está aqui a beleza do Evangelho de Jesus. Jesus não nos convida ao óbvio, ao razoável. Ele nos desafia a viver a lógica do reino, que é a lógica da graça gratuita, da misericórdia que não faz distinção. Com ele mesmo, Jesus diz: o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e envia a chuva sobre justos e injustos. E nós estamos em que nível aí? Estamos vivendo esse evangelho? Ou temos reproduzido a lógica da rede social, do cancelamento, do ódio por causa de ideologia política, dos discursos violentos, inclusive com o nome de Deus envolvido, usando a típica ideia religiosa. A extrema-direita no Brasil, e eu sou experiência nisso, extrema-direita na política e também no meio religioso, por exemplo, tem usado sempre o nome de Deus para justificar o ódio, a intolerância, o racismo, a misoginia, a homofobia e todo tipo de preconceito que eles possam, vamos dizer assim, propagar. E isso nós sabemos que não é cristianismo. Isso é uma blasfêmia, para não dizer heresia. O clericarismo que muitos padres que dizem que eles são a igreja, ou os bispos ou diáconos, uma vez eu lembro no diácono, você tem que saber que eu que seguro o pepino no final. Num grupo que eu fazia parte, ele usou esse termo porque eu sou ministro ordenado. Por sua vez, esses negam a radicalidade do evangelho, pois Jesus nunca foi padre, nunca foi diácono, nunca foi pastor, nunca foi presbítero, ele foi leigo e como leigo ele foi crucificado. A radicalidade do evangelho não pensa em excluir ninguém. Jesus não quer que ninguém fique de fora.
Não existe essa ideia de um grupo à parte. E Jesus, ao dizer para a gente sobre a radicalidade do evangelho, ele diz quem merece ou quem não merece. Ele apenas acolhe. Jesus está na mesa com as comunidades, com as mulheres, com os pobres, com aqueles que estão da comunidade LGBTIQAPN+, os teólogos que às vezes excluídos nas suas pregações, os fiéis que pensam quando são colocados à margem por uma igreja que se fecha ao poder e se esquece do amor. E também, por que não, outro dia eu tomei uma pancada por causa disso, os casais de segunda união. Jesus também chamou Judas de amigo, mesmo sendo ele o traidor. E nós chamamos o irmão que pensa diferente de quê? De Judas, certamente, mas nunca de amigo. Amar o inimigo não é fraqueza, é resistência profética. É um ato de rebeldia contra esse ciclo de ódio e é difícil amar o inimigo. É uma pedagogia nova baseada no amor que transforma, que educa, mas, sobretudo, nos liberta de um ciclo de violência. Ser perfeito, como o Pai é perfeito, não é ser impecável, é amar até o limite, é ser maduro no amor, como ensina São Tiago. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago, capítulo 2, versículo 13. O mundo que nós conhecemos, esse mundo que nós vivemos, precisa de cristãos que amem sem fronteiras, de igreja que abracem sem julgar, de profetas que denunciem sem se perder no ressentimento, sem mágoa, sem ódio. Como nos recorda o próprio Papa Francisco em Evangelho Gaudium. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento da comunidade, se agarrar às próprias seguranças. Evangelho Gaudium 49. Então, que nossa santidade não seja palco para a vaidade, mas chão de compaixão. E lembrando a todos que nós somos convidados a aplicar essa compaixão não somente dentro do espaço eclesial, também em sociedade. E por isso a gente pode aprofundar nossa vida sempre nesse contexto de fé e vida. A gente, quando fala às vezes de política em nossas reflexões aqui no YouTube, ou mesmo para quem está no WhatsApp também, a gente não está aqui querendo apontar que esse ou aquele grupo, mas observe bem quem são aqueles que falam a favor ou contra o pobre, aqueles que trabalham contra o trabalhador. E nós não devemos também nos apegar ao ódio que eles pregam tanto. Por isso podemos rezar. Senhor, ensina-nos a amar como tu amas. Livra-nos do ódio travestido de fé, da indiferença que fere e do silêncio que é cúmplice. Dai-nos coragem para viver o evangelho com ousadia profética, mesmo que isso nos custe o conforto, o prestígio, ou mesmo a segurança, e às vezes a segurança de um ministério, de um cargo eclesial, ou mesmo de um trabalho, para que possamos combater o ódio com amor, a violência com ato de paz, e enfim, que possamos ser fiéis, não aos nossos propósitos, às nossas ideologias, mas à proposta do teu amor, que é eterna e é para sempre. Amém. A gente vai parando por aqui, pede a você que deixe seu like, que ajude a gente a continuar produzindo. Repito hoje de novo, recebemos ataque da extrema-direita, mas nós não vamos reagir, não vamos atacar de volta. Vamos manter a paz e a dignidade, já que o Evangelho pede isso. E vamos continuar hoje, mais um dia, vivendo o Sermão da Montanha. E amanhã, novamente, mais um pedacinho do Sermão da Montanha para a gente meditar. Eu sou Daniel Nonato, um teólogo do cotidiano. Atenção, para estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba exaltação, atenção, tudo perigoso, tudo é divino, maravilhoso, atenção para o refrão, preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, atenção,
para as janelas no alto, atenção. Ao pisar o asfalto, mangue, atenção. Para o sangue sobre o chão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de